poder. Confie no Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres do Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres dos anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Senhor Jesus, Ele disse: pregue em tempo e em fora de tempo essa palavra. O Evangelho é poder de Deus para libertar o homem do pecado. Porque a Bíblia, ela vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é de graça. É por isso que o Evangelho não é pedir o seu dinheiro. Ah, você tem que dar o dízimo, senão Deus vai lhe amaldiçoar. Mentira. O Evangelho não é você ser católico, nem evangélico, nem espírita, nem candomblé. O Evangelho é você mudar de vida. Porque Jesus Cristo, Ele veio para tirar o homem do pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Porém, se dissermos que estamos unidos com Cristo e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo por palavras e por ações.
Jesus Cristo, ele diz: filhinhos, não pequeis. Porém, se você pecar, você tem Cristo, que faz o que é correto. A Bíblia não diz que você tem Maria, que você tem Aparecida, nem Oxum. Ela diz que você tem Cristo, que faz o que é correto. E Jesus Cristo, o sangue dele purifica o homem de todo pecado. Porque ele veio, ele morreu na cruz para tirar o homem do pecado. Ele disse que ele veio buscar aquilo que está perdido. O cachaceiro está perdido, o gay está perdido, o maconheiro, o traficante está perdido, mas ele tem uma esperança ainda. É Jesus. Enquanto está vivo, porque se morrer, desceu direto para o inferno. E não tem história de rezar para Maria, não tem purgatório, não tem essa história. É dois caminhos. O caminho que leva o homem à salvação eterna e o caminho que leva o homem à perdição eterna. A maioria está andando pelo caminho da perdição. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, na sua carta de Paulo aos Timóteo, que no final dos tempos os homens seriam egoístas, presunçosos, avarentos, orgulhosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, amariam mais os seus prazeres do que a Deus. É mentira? Ama mais o Flamengo do que a Deus. Ama mais o cantor do que a Deus. Ama mais a maconha e a cachaça do que a Deus. Mas Jesus, uma certa vez, os fariseus religiosos chegou para Jesus e eles disseram: mestre, está aqui uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, adulterando. Segundo a lei de Moisés, ela diz que todas as mulheres que adulteram devem ser mortas a pedrada. Mas Jesus consertou-se o seu corpo, começou a escrever no chão. E os fariseus religiosos perguntou mais uma vez: o que tu diz? Todos estavam com pedra na mão para matar aquela mulher pecadora. Mas Jesus não veio para matar. Jesus, ele veio para dar vida. E não é essa vida miserável em que vivemos. Se der uma topada, morre. E para onde vai depois da morte? Aquela mulher adúltera, jogada no chão, que os fariseus jogaram ela no chão por ela ter pecado. Eles diziam: essa mulher tem que ser morta a pedrada, porque ela é adúltera. Mas Jesus disse que aquele que entre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E todos, um por um, lançou as suas pedras sobre o chão. Ficou somente Jesus e a mulher. E a mulher levantou-se e a mulher disse: Senhor, não ficou ninguém para me acusar? Jesus disse: não ficou ninguém. E eu também, mulher, não te acuso. Vá e não peque mais. E assim aconteceu. A mulher ficou livre da sentença de morte que a religião tinha dado. O que é a religião? A Bíblia vai dizer que é causa de grande lucro, só dinheiro. Seja católica, evangélica, espírita, candomblé, só dinheiro. Mas Jesus, ele não precisa de dinheiro. A obra de Deus, ela não precisa de dinheiro, porque está dizendo que é o dono da obra, é Deus, o dono do ouro e da prata. Mas quando é uma obra do homem, ele pede seu dízimo. Ele manda você
você vender sua casa. Ele diz que você tem que lavar o templo, que você vai fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus é que todos creiam naquele que Deus enviou. A obra de Deus é que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem senhora. Mas o mundo gosta de mentira. O mundo gosta de mentira. É por isso que Deus, ele dá o que o povo merece. Dá um governo corrupto, dá um prefeito corrupto, dá um presidente corrupto, porque Deus só dá o que o homem merece. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos que por não querer saber de Deus, Deus vos entregou aos seus desprazeres para terem relações sexuais vergonhosas. É o que nós vemos. Homem transando com homem, que nojeira. Ah não, mas é amor para você que é incrédulo. É amor para você que não conhece Deus. A Bíblia vai dizer que é nojento se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. E o mesmo para a mulher também. Porque Deus criou macho e fêmea. Deus não criou dois machos. Deus, ele criou macho e fêmea. Mas o mundo gosta de mentira. Mas Jesus diz que os mentirosos não herdarão o reino do Senhor. Ele diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Está cheio de pastor mentiroso. Está cheio de pastor adúltero no segundo, terceiro casamento. Está cheio de pastor misturado com a política. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai voltar. E ele vai separar o joio do trigo. Você pode até achar que é bonzinho, porque ele é Bíblia. Você pode até achar que é bonzinho, porque tem uma religião. Mas você acha que a sua religião vai te salvar? Seja católica, seja evangélica. É muito bom ter uma religião, né? Aí diz, eu sou católico. Enche a cara de cachaça a semana toda e depois diz que é católico. Aí diz, eu tenho a minha religião, eu sou do candomblé. Aí mata um boi para tomar banho de sangue, faz macumba nas encruzilhadas para destruir casamento. Sua religião é para isso? Jesus, uma certa vez, tem um encontro com um homem que conhecia toda a palavra, Nicodemos. Só não tinha o Espírito Santo. Só não conhecia Jesus Cristo. Está cheio de gente que diz que é evangélico, mas não tem o Espírito Santo. Sendo enganado pelo homem. Guiados por cego. E Jesus diz que se um cego guia outro cego, vai cair tudo no mesmo buraco. Sabe qual é o buraco? O inferno. Porque no inferno sempre cabe mais um. E o inferno é onde o fogo nunca se apaga e é onde o bicho nunca morre. Mas Jesus não quer que você vá para lá. Você vai se você quiser. Porque ele morreu para que você tenha vida. E aquele que tem Jesus, ele não tem medo da morte. A gente está diante de uma geração de medroso. A Covid estava aí todo mundo com medo. Máscara na cara, se drogando nos postos de saúde. Uma geração de medroso. Porque estão mortos espiritual. Mas Jesus diz para a sua igreja, que não é de pedra, que não é evangélica, que não é católica, ele diz que a porta do inferno não prevalece sobre a minha igreja. Só que quando a doença veio, fechou tudo. Fechou católica, fechou evangélica, fechou tudo esses botequim. Mas a igreja de Cristo, ela não fecha, porque ela não segue homem. Ela segue a palavra. E a palavra de Deus, ela diz que no final dos tempos, muitos iam se desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. O catolicismo manda rezar para Maria, manda andar com terço, manda botar uma cruz dentro de casa, manda comprar uma imagem de Fátima, Lourdes, de Conceição. Mas o povo não lê Bíblia e segue o padre. Mas a Bíblia diz que está debaixo de maldição. Maldito o telhado que coloca uma imagem dentro da casa. Maldito quem faz a imagem e maldito quem adora. Isso é Bíblia. Mas o povo não lê Bíblia. O povo quer escutar o que o padre diz. O povo quer escutar o que o pastor diz. Mas Jesus diz: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
As ovelhas de Jesus, ela vai ouvir a voz dele. O povo quer ouvir a voz de Lula. O povo quer ouvir a voz de Bolsonaro. O povo quer ouvir um cantor. O povo quer ver um time de futebol. Não ama Jesus. É só fingimento. Ah, mas eu rezo. Será que ele está ouvindo a sua rezinha fingida? Que é só quando precisa. As suas orações é só quando precisa. Quando está doente na cama. Quando está passando fome. Quando está precisando de algo. Aí vai até Deus. Será que é sincero? Porque Deus ele conhece. Aí outro diz, Deus conhece meu coração. Deus conhece mesmo. O coração que você tem que só pensa em cachaça, só pensa em futebol, só pensa em maconha, só pensa em adultério. Deus conhece o seu coração. Mas se você morrer hoje, para onde você vai? É por isso que o evangelho não é para adular ninguém. É por isso que o evangelho não é mandar você levantar a mão e aceitar Jesus. Porque Jesus diz, não foi vós que me escolheu, fui eu que te escolhi para que vocês vão e dê fruto. Ele que escolhe. Mas se você se humilhar hoje, se você pedir perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, e reconhecer que é um pobre, cego, nu e miserável, o Senhor vai vir até você. E Ele vai entrar na sua casa. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Você acha que é uma porta de madeira? É a porta do seu coração duro, que só pensa nas coisas do mundo. E Jesus diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É inimigo de Deus quem adora Aparecida, quem anda com tercinho adorando morto. É inimigo de Deus quem vive na cachaça. É inimigo de Deus quem vive no homossexualismo, na feitiçaria. Mas através do sangue de Cristo, qualquer um pode se tornar amigo de Deus. Através da sua palavra. Porque Ele diz que eu e as minhas palavras somos um. Jesus e a palavra dele é só um. Mas o povo não quer conhecer a palavra. O povo quer virar evangélico. Aí vai, diz que é evangélico, mas não conhece a Bíblia. Escuta só o que o pastor comedor de feijão faz. Come. Não conhece a palavra. Um amor falso e fingido. Vai pro templo, chega lá canta, chega lá chora, mas volta para casa vazio de espírito. Porque Jesus diz que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aonde não será preciso que ninguém vos ensine. Eu vou estar lendo uma palavra no livro de Apocalipse, capítulo 20, onde essa palavra, ela fala do julgamento. O povo está achando que o julgamento de Deus vai ser que nem o julgamento do juiz. O juiz, ele prende o homem, joga na cadeia, mas depois de 10, 15, 20 anos o homem sai. O juízo de Deus vai ser lançar o homem no inferno, por ele não querer saber de Deus, por ele viver somente com fingimento. Eu vou estar lendo Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Então, vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram mais vistos. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes. Eles estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e foram abertos também o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito no livro. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. No lago de fogo e enxofre. Esse lago é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. É uma promessa que Deus tem. Porque Deus, ele fala do fim desde o começo. Mas o diabo,
O Deus desse mundo tem dado festa para o mundo ficar preocupado com a cesta. O diabo, ele tem dado futebol. O diabo, ele tem dado cachaça, maconha, para o povo ficar intertido e não perceber que está perto do fim. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 24, ele diz que antes que o Filho do Homem venha, haverá fome, peste, terremoto, filho contra pai, pai contra filho. Na Colômbia, o filho engravidou a mãe, transou com a mãe e engravidou na Colômbia. Mas o povo acha que é normal. Quando chega o carnaval, lá em São Paulo, tem uma rua que o povo faz os paredão de baile funk. E o ano passado no jornal passou uma mulher transando com 3 caras no capô do carro em plena luz do dia. Mas para o mundo está tudo normal. Aí diz, eu sou católico, não tem nada a ver, porque eu faço da minha vida o que eu quero. Você pode fazer da sua vida o que você quiser hoje, mas tem um julgamento. E o julgamento de Deus será sem misericórdia. O julgamento de Deus será um acerto de conta. E nesse julgamento, como eu acabei de ler, vai ser um julgamento tão grande da ira de Deus, que até o céu ele vai retirar sua presença. O céu, ele vai se enrolar como se enrola um rolo. E diante do céu, ele vai se abrir. E vai aparecer no céu Jesus Cristo, em um cavalo branco, onde os seus pés são brancos como a lã, os seus cabelos são brancos como a neve, e dos seus olhos chama de fogo. E da sua boca vai sair uma espada, a palavra. Vai ser julgado cada um conforme o que tiver escrito. É por isso que é bom você que está ouvindo começar a ler Bíblia, porque no dia do juízo você não vai ter desculpa da sua vida imoral de pecado. Vive de qualquer jeito, achando porque é católico, porque é evangélico, vai para o céu. Mas a Bíblia diz que ficaram de fora os imorais, os avarentos, os cachaceiros, os homicidas, os mentirosos, os idólatras e todos que praticam o mal. Você que dá a vida pelo Bahia, pelo Vitória, pelo Corinthians, pelo Flamengo, tome vergonha na cara e dê a vida por Jesus. Senão o inferno te espera. Porque Jesus diz, onde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Outra hora, eu era idólatra. Idólatra pelo Corinthians. Eu acho que eu era o maior retardado atrás de futebol. Viajava para São Paulo, viajava para Recife, viajava para Fonte Nova atrás de Corinthians. Nunca ganhei nada daquele lixo. Depois que eu tive um encontro com Jesus, verdadeiramente eu soube o que é ter felicidade. O futebol, ele dá alegria. O homem fica que nem abestalhado gritando gol. Mas Jesus, ele dá felicidade. Jesus, ele transforma a vida do pecador. Onde o homem não precisa mais de cachaça, onde o homem não precisa mais de maconha, onde o homem não precisa mais de cigarro, porque o homem, ele fica cheio do Espírito Santo e ele invoca o nome do Senhor. Mas como eu acabei de ler sobre o julgamento, ele vai julgar cada um conforme o que tem feito. O que é que você tem feito da sua vida? Você sabia que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E Deus, ele vai destruir aqueles que desonram o seu corpo. A palavra diz, em 1 Romanos, que por não querer saber de Deus, Deus nos entregou aos seres humanos para terem relações sexuais vergonhosas. Homens se queimam de paixão com outro homem. Mulheres têm relações sexuais vergonhosas com outra mulher. Por isso, aumentam cada vez mais a ira de Deus. É por isso que quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Leia a Bíblia. Você não vai ter desculpa. Tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia onde você quiser. Mas o povo não quer saber de Deus. É só fingimento. Aí quando está podre na cama, oh meu Deus, me ajuda, ele não ajuda não. Se você nunca quis saber de Deus, por
ajudar. Peça ajuda o seu time de futebol. Peça ajuda a Aparecida, a Oxum. Peça ajuda aos demônios que você invocava. Porque Jesus, Ele diz que eis que virei e pegarei o mundo de surpresa. Jesus disse que a volta dele será semelhante a um ladrão. Você acha que o ladrão, quando vai roubar a casa, ele avisa? Você acha que o ladrão avisa quando vai roubar a casa de alguém? Assim vai ser a vinda do Senhor. Ele disse: fique vigiando, para que você não perca a coroa da vida eterna. Mas a Bíblia diz que o céu tirou a sua presença diante de Deus, do Cordeiro. Imagine, diante daquele juízo. Imagine diante do trono branco, que não é Maria que vai estar sentada católica, que não é Aparecida, que não é Oxum, vai ser Jesus que estará sentado naquele trono. E Ele vai julgar todas as nações, raça, tribo, língua, e cada um será julgado conforme o que tem feito. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. É a segunda morte. Está preparado para o julgamento? Você acha que é bonzinho, é? Ah, eu nunca matei, nunca roubei. Você acha que isso é mérito ser para o céu? É sua obrigação não matar e nem roubar. É obrigação. É obrigação ajudar o próximo. Você está achando que é mérito para ir para o céu? Jesus disse que se o homem não nascer de novo, ele não entra no céu. Você sabe o que é nascer de novo? É o homem velho que vai vir na cachaça, largar a cachaça e nascer de novo. Buscar viver em santidade, em comunhão. E eu falando com meu pai que ele tinha que nascer de novo, ele disse: ah, meu filho, se for assim ninguém vai se salvar. Eu digo: o senhor vai para o inferno se o senhor quiser, mas eu vou correr atrás da minha salvação. O povo não está preocupado com a salvação. O povo quer festa, o povo quer dinheiro, o povo quer cachaça. Aí quando a doença chega, oh meu Deus, me ajude. Ele não ajuda não. Não ajuda não, sabe por quê? Porque em 1 Provérbio, eu vou estar lendo, para não ficar em minhas palavras. Olha o que a Bíblia diz em 1 Provérbio. Glória a Deus. 1 Provérbio, capítulo 1, versículo 20. Escutem. A sabedoria está gritando nas ruas, nas praças, nos portões da cidade e de todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando bem alto: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer de zombar de Deus? A sabedoria. Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei, convidei, mas vocês não me ouviram e não deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiver em dificuldade, eu irei, eu zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade trazendo fortes ventos de dificuldade. Eu rirei quando estiver passando por sofrimento e aflição. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Está vendo aí? Que de Deus ninguém se zomba. Está vendo aí que a Bíblia diz que o que o homem plantar, certamente ele colherá. Mas o povo quer festa. O povo ele quer cachaça. O povo ele quer dinheiro. E não quer saber de Deus. É só um fingimento. Mas Jesus, Ele é muito bom na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Então para de fingimento, porque eis que Jesus vem. Eis que o dia da ira do Cordeiro vai cair sobre Oriçanga e sobre todo o Brasil. Então quem tiver ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aleluia.
protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar, de qualquer lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho. A Bíblia diz que não é de muito falar e as pessoas vão ouvir. Se aqui tivesse um paredão com um pagodão, o povo estava se rebolando. Se tivesse um cantor cantando música de corno, o povo estava aqui cantando, dançando. Porém, todo mundo fala que ama a Deus, mas ninguém dá atenção. Mas Jesus, ele diz que por não querer saber de mim, por terem vergonha das minhas palavras, eu me envergonharei diante do Pai que está no céu. Para muitos parece ser loucura estar aqui no sol pregando evangelho. Mas outra hora eu era retardado e eu estava atrás de trio elétrico, eu estava atrás de cachaça, e podia estar chovendo, fazendo sol, eu estava lá, fazendo a vontade do diabo. Porque o homem que vive na cachaça, tomando mijo do diabo, ele está satisfazendo o diabo. Mas Jesus, ele veio para desfazer o que o diabo tem feito. Então quem tiver ouvidos ouça. Vou deixar a última palavra, e é bom que você ouça, porque pode ser a última vez que você vai ouvir a pregação. Porque você pode morrer daqui a 1 minuto. Você pode morrer até agora zombando, né? Porque o que não falta é palhaço zombador. Mas no dia do juízo, ninguém terá desculpa. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Quando Judas, o traidor, viu que havia sido condenado, que Jesus havia sido condenado, ele sentiu muito remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram isso: o dinheiro é sujo de sangue e é contra a nossa lei
pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do olheiro, a fim de que se visse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Aleluia. Glória a Deus. O homem, ele pode até viver no pecado. Você pode viver na cachaça. Mas será que você tem felicidade? Será que você tem felicidade na cachaça? Você pode até trair a sua esposa. Mas será que você tem felicidade? Ou vive debaixo de dificuldade? O dinheiro nunca dá para nada, né? Trabalha para cachaça. Escravo da cachaça. Escravo da maconha. Escravo de festa. Mas Jesus, ele veio para libertar o homem da escravidão. Ele veio para que o homem seja livre. Porque o homem, ele não precisa de maconha. O homem, ele não precisa de cachaça. É o diabo que bota isso na cabeça do homem. Beba cachaça que você vai ser feliz. O diabo. E os drogados gostam. Os drogados gostam. Cachaça, maconha, cigarro. Uma geração de caipora ambulante, fumando. Mas Jesus, ele veio para libertar o homem. Judas, o traidor, a Bíblia diz que ele pecou contra Deus. Você acha que o seu pecado não tem consequência? O seu pecado, ele tem consequência. Davi, ele pecou contra Deus. Ele teve relações com a mulher do seu melhor amigo, do soldado Urias. Sabe o que Deus disse a ele? A espada não vai sair da sua casa. Sabe o que aconteceu? Depois, ele perdeu o filho que engravidou da mulher Urias. Deus deu a sentença a ele: seu filho vai morrer. E ele, arrependido, ficou dentro do quarto, sem comer nada, orando, pedindo a Deus: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe. Sabe o que Deus fez? Matou o filho dele. As orações dele não valeu de nada, porque ele tinha pecado contra Deus. Tem muita gente que vive no pecado, na cachaça, vive na maconha, vive na idolatria do futebol, vive adorando a Aparecida. Aí diz: ah, eu estou tendo uma conversa com Deus de noite. Mas não larga a cachaça, mas não larga o adultério, trai a mulher e diz que está conversando com Deus. Você está conversando é com o diabo. Porque Deus, ele não ouve qualquer um. Por que é que Deus tem que ouvir você se você não busca ele? Se o seu coração está no futebol, se o seu coração está em festa, em cachaça, por que motivo Deus tem que te ouvir? A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, mas ele ouve aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas esse mundo vai de mal a pior. Vivemos diante de uma geração de ladrão. Entra um governante e rouba. Aí bota outro, o povo pensa que vai ser melhor, é pior do que o outro, mais ladrão do que o outro. Mas o povo tem o que merece. Porque por não querer saber de Deus, Deus entregou aos seus desprazeres. Mas Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Por quanto é que você está traindo Jesus? Por quanto é que você está traindo Jesus? Por um cigarrinho? Por um copo de cachaça? Você está traindo Jesus por causa de um cantor? Você está traindo Jesus por causa de um time de futebol? Por quanto você vende Jesus? Judas vendeu por 30 moedas. Por quanto você vende? O povo está trocando Jesus por lixo. Mas só nele está a salvação. E ele não está numa cruz. Para de macumba de estar com cruzinha, com tecinho dentro de casa. Para de macumba de estar com coitado pendurado na cruz dentro de casa. A Bíblia diz que é feitiçaria. A Bíblia diz que maldito todos que carregam a cruz. E o povo andando com tecinho para cima e para baixo. É por isso que a vida vai de mal a pior.
É que ele bota a Aparecida dentro de casa, bota a Corme Damião, bota a Fátima, bota a Lourdes e não sabe que está botando um demônio dentro de casa. O que a Bíblia diz? Que maldito quem faz o ídolo, maldito quem adora o ídolo e maldito o telhado da casa que tem o ídolo. Está na Bíblia, quer ver? Não. Mas o povo não quer saber de Jesus. É só fingimento. Mas a palavra foi pregada. Quem tiver ouvidos, ouça. Eu não vim para adular ninguém. Eu não vim para pedir dinheiro de ninguém. Mas as palavras que eu disse, ela pode te salvar no dia do juízo. Então quem tiver ouvidos, ouça. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Não tem essa história que morreu, está descansando em paz, viu? O que você fizer nessa vida vai determinar a sua eternidade. E tem dois caminhos. O caminho da salvação e o inferno. E lá sempre cabe mais um. Mas Jesus disse: esforce-se para entrar pela porta estreita. Porque naquele grande dia, muitos vão bater na porta. Vai dizer: Senhor, eu sou católico. Senhor, eu sou evangélico. Vai querer entrar. Mas Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. E assim eu encerro esse meu trabalho aqui nessa tarde de hoje. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Leia a Bíblia, que no dia do juízo você não terá desculpa. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você chama. Se eles dessem atenção ao que irei falar nessa canção, se o meu povo me buscasse, como água no deserto procurasse, se vivessem na minha verdade, buscando ter na vida santidade. Ache muitos que pregam viver sem o amor. Ache a minha igreja, preste a mão ao seu pastor. Se falsos pastores não roubassem minha grei, se arrependam, pois em breve eu os julgarei. Se o meu povo persistisse em oração, em estender a mão e ajudar o seu irmão, dividir o pão da forma que eu ensinei, a perdoar quem nos feriu como eu os perdoei. Se meu povo lesse minha palavra todo dia, não pregariam nem viviam tanta heresia. O pecado encoberto eu vou revelar. Estou falando com amor, mais breve como juiz vou julgar. Deus é santo e não aceita o seu servo no pecado. Ele é santo, certo é certo e o errado é errado. Deus é santo, se arrependa, é tempo de pedir perdão. Seja santo ou prefere perder tua salvação. Seja santo, não é tempo de brincar de ser igreja. Deus é santo e conhece quem é lobo e sua ovelha. Deus é santo, irmão, desperta, pois o caso é tão sério. Pois só há dois caminhos para o céu ou pro inferno. Deus é
Aqui, irmã, é a cidade de Oriçanga. Vou estar encerrando aqui. Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus permitir.